Boa noite a todos, muito bem-vindos à nossa casa nessa noite de quarta-feira, amanhecendo um frio, bem frio, né? Coisa rara aqui em Itapuá, né? Mas o sol está um pouco mais distante da terra, né? Então vai até final de agosto. Bom, vamos rapidamente falar sobre as atividades da nossa casa, né? Segundas-feiras, às 19 horas, temos as palestras e passes. E após a palestra e os passes, temos o estudo do Livro dos Espíritos. E também pode ser agendado nesse dia atendimento fraterno, que acontece às quartas-feiras a partir das 18h30, mais ou menos. Terça-feira, nós temos o nosso curso online de transição planetária, cujo link é disponibilizado no grupo, no nosso grupo Caminho de Luz de WhatsApp. Se alguém ainda não está e gostaria de participar, é só pedir ali na recepção que a moça já inclui. E às quartas-feiras hoje estamos aqui com atendimento fraterno a partir das 6h30, passes e o nosso tratamento de cirurgia espiritual à distância e presencial. E às quintas-feiras nós temos o nosso programa na Rádio Itapuá FM 87.9, às 20 horas. Conversando com Jesus? Encontro. Eu sempre falo conversando com Jesus, encontro com Jesus. O que importa é que é Jesus, né? Então esses são os nossos avisos de praxe, né? E então agora vamos começar oficialmente então nossa noite de tratamento, de cirurgia. E com isso nós, a partir de agora então, vamos relaxar, né? Nos acalmar nossa mente, acalmar nosso coração, esquecer das coisas lá de fora, as coisas materiais, né? Que agora é a hora de nós pensarmos somente no lado espiritual, né? Vamos agradecer a Deus também pelo dia de hoje, né? Pelas bênçãos que Ele nos deu, que com certeza foram muitas hoje, né? Não passamos fome, trabalhamos, né? Temos uma casa para voltar, tudo isso são bênçãos para o nosso corpo material que precisamos, né? Fora as alegrias de encontrar nossos entes queridos e todas as bênçãos, temos saúde, são muito mais bênçãos do que problemas, na verdade, né? E às vezes a gente foca muito mais nos problemas, né? Então, Deus, obrigado por essa noite, né? Que seja uma noite abençoada a partir de agora. E para começar, eu queria trazer uma pequena reflexão aqui, que eu estava lendo hoje, né? No livro de Números da Bíblia, né? Onde relata um momento difícil na jornada do povo hebreu, quando eles saíram do Egito, né? E foram para o deserto. E lá no deserto, eles começaram a passar fome, sede, cansaço. E aí começaram a murmurar, né? Contra Deus, contra Moisés, né? Esqueceram dos anos de escravidão difíceis e logo já começaram a murmurar, ao invés de agradecer o livramento da escravidão, né? E muitas vezes a gente foca muito nessa questão de reclamação, né? Esquece as bênçãos e foca somente nas coisas mais complicadinhas que precisamos passar, né? Nos momentos de dificuldade ou coisa assim, né? E às vezes nem tendo essas dificuldades a gente costuma reclamar das coisas, né? Então a gente precisa se policiar em relação a isso, né? E para refletir um pouco sobre isso, hoje o nosso tema do médico Jesus, que a nossa irmã Elidi vai explanar, é justamente sobre isso, né? O tema é sem reclamação. Então, vamos focar um pouco nisso, prestar atenção e vamos ver se hoje a gente consegue sair daqui com um exercício, quem sabe, né, de passar uma semana sem reclamar de nada, para ver como as coisas começam a melhorar, né? Então, eu passo a palavra para Elidi agora, que vai dar continuidade, então, no Médico Jesus. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui
mais uma vez, compartilhando com vocês um pouco sobre o que Jesus nos mostra e nos diz. Então, como a nossa irmã colocou, sem reclamação. O que será que quis dizer com essa palavra, essa frase? Aqui diz o irmão José, nos diz o seguinte: se disseres ante um problema que surge, isso não é nada. De fato, o problema será nada. Pode até que seja alguma coisa, mas gradativamente se reduzirá de tamanho e complexidade. O que isso quer nos dizer? Uma doença, quando surge em nossa vida, é porque já todos os recursos que já foram usados para que você mude de atitude, que o caminho que você está seguindo não está adequado, as coisas que você pensa, que você diz. Existem vários sinais que a vida vai nos mostrando que nós não estamos muitas vezes no caminho certo. E aí, por final, como a gente não consegue entender pelo amor ou pelos outros sinais, nos acomete uma doença. Mas essa doença muitas vezes é vista como uma desgraça, porque eu sou vítima, eu sempre me cuidei tanto, eu fiz isso, o que eu fiz para merecer isso? E aí, nos diz assim: sem aceitação da doença, cairemos nas faixas do desespero e da revolta. Isso seria a pior coisa que poderia ocorrer a quem está enfermo. Ninguém consegue mudar algo que não aceita. Então existe um processo, quando nos acomete algo, primeira coisa, geralmente é a negação. Não, eu não aceito isso, eu não aceito, isso não está acontecendo, não é comigo. Aí vem a fase da revolta. E vem a fase da mudança e da aceitação. O momento que entramos na fase da aceitação e aproveitar que aquilo que nos traz de ensinamento, a doença, o que ela nos faz parar? Temos que revisar nossa história de vida, o que nos levou a chegar até isso. E o que eu posso fazer agora para aproveitar esse momento e refletir e fazer mudanças. As palavras, quando se fala, enquanto estivermos reclamando da doença, perderemos precioso tempo na conquista da saúde. Pare de brigar com a situação. Faça as pazes com a enfermidade. Sem boa vontade, jamais conseguiremos vencer qualquer impedimento. A reclamação é uma bomba jogada no terreno da nossa vida. É uma energia negativa que apenas faz crescer aquilo que nos incomoda. Uma coisa que nós temos que aprender e usar isso no cotidiano da nossa vida é o cuidado com as palavras. Palavras negativas surgem um efeito, ele condensa uma energia muito pesada. Então precisamos trocar algumas palavras, na medida que nós falamos ela, não vou usar mais essa palavra. Eu sou uma coitada, ou isso é uma desgraça. Palavras de baixo calão, de baixo nível energético, elas interferem intensamente nas nossas células, porque nós somos o que pensamos. Então, se pensamos negativo, nós estamos intoxicando nossas células do nosso corpo. Se pensarmos positivo e acreditarmos que aquilo que está na nossa vida acontecendo é para acontecer mudanças. E como acontecem mudanças muitas vezes? Puxa, então eu estou assim, assado, eu vou procurar ajuda.
ajuda de um centro espírita, do médico, que seja onde. Mas é um caminho, a maioria das pessoas para e começa então a entender que existe um Deus, uma força maior, que pode interferir na sua cura, sim, mas desde que cada um faça a sua parte. Quando Jesus se deparou com o paralítico, junto ao poço de Betesda, Jesus indagou ao enfermo se ele gostaria de ser curado. Porque tem pessoas que, na verdade, usam a sua doença para ganho secundário. Ah, mas daí tem alguém que me dá atenção, que cuida de mim, eu sou tão sozinha. Se eu me manter doente, isso é inconsciente, né, gente? Se eu me manter doente, eu tenho ajuda, eu recebo atenção, meus filhos vêm me visitar, enfim. Então Jesus, em vez de responder afirmativamente, o paralítico apresentou uma série de reclamações a respeito das pessoas que não o ajudavam a entrar no poço, cujas águas eram tidas como milagrosas. O médico Jesus não falou uma palavra sequer sobre as reclamações do paralítico. Mudou de assunto. Simplesmente apresentou ao enfermo um roteiro para a cura. Eu achei muito interessante essa parte. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele colocou palavras afirmativas e positivas. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Por exemplo, tem uma pessoa lá com depressão. Ah, coitada, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Precisa, mas também precisa de palavras positivas. Venha cá, eu vou ir na tua casa hoje e você vai se levantar, eu vou ter que fazer um cafezinho, nós vamos sair, vamos caminhar, vamos fazer do que ficar sentada lá e lamentar junto com ela. Como diz assim Jesus, levantar é sair do chão do vitimismo e da reclamação. É assumir uma nova condição que nasce com o desejo de aprender a mensagem que a enfermidade nos trouxe. É um caso de uma pessoa que tinha uma doença, mas a partir dessa doença, ela começou a buscar conhecimentos, fazer leitura de livros, conhecer terapias diferentes, pessoas diferentes. E através dessa doença, e na intenção da cura, ela encontrou muitas coisas positivas e a vida dela mudou muito, graças à doença que a acometeu. Conheceu pessoas novas, lugares novos, diferentes, fez leituras diferentes, leituras novas, frequentou lugares diferentes, melhores. E se de repente não tivesse cometido aquela doença, ela estaria naquele lugar de sempre, acomodada, lamentando. Não é? Como diz então, levantar é sair do chão do vitimismo. Como ele disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Tomar a cama é assumir o controle da doença e não ser controlado por ela. É ter a certeza de ser o personagem mais importante do processo da própria cura. Dá mais importância à saúde que tem do que a doença que está ali. Então, eu estou doente naquele lugar, mas o resto do corpo está saudável. Então, vamos fortalecer esse corpo que está saudável e isso vai ajudando ao corpo saudável a deixar o corpo que a parte está adoecida saudável também. Andar, então já temos levantar, tomar a cama, é controlar, buscar o controle de si. Andar é o convite que Jesus nos faz para seguirmos adiante, avançarmos, fazermos as mudanças necessárias para atingir uma nova fase em nossa vida. Não podemos estacionar nas avenidas da inércia, de estarmos parados.
de ficar deitado, esperando, como diz Raul Seixas, estou aqui com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não é? Precisamos tomar atitude, caminhar, andar. Doença gosta de cama, de sofá, de pijama, de ociosidade. Isso faz parte da doença, ela gosta disso. E nós, em alguns momentos, também, não é? Mas a parte saudável tem o seu horário para sair, para andar, para passear, para comer, para fazer as coisas. Pare de reclamar e siga a receita de Jesus. Levanta-te, toma o teu leito e siga. Adiante que a doença vá embora, porque, sendo muito preguiçosa, jamais conseguirá alcançá-lo. Então, se a doença gosta de cama, de pijama, de ociosidade e ela é preguiçosa, então se a gente andar, buscar novas fontes, novas energias, quem sabe a doença fique lá e a gente segue. Então, é ter a certeza de ser o personagem mais importante no processo da própria cura. Isto é primordial que tenhamos em mente e no nosso coração que nosso pensamento, nossa mudança de atitudes, o nosso autoconhecimento para que nós alcançamos um progresso espiritual, é necessário que caminhemos, que levantemos, levamos a nossa cama e vamos andando. E parado, nós não pegamos frente. Então, seria essa a mensagem de hoje, que nós temos parte, fazemos parte, principalmente, como nosso irmão sempre fala, todas as quartas-feiras, que nós somos a parte principal do processo de cura. Cada um faz a sua parte. Deus faz a sua, nós temos que fazer a nossa. Certo? Então, muito grata. Desejo a todos um bom caminhar, um bom processo de autocura. E que Deus os abençoe. Que assim seja. Dá uma olhadinha para mim se está enquadrado. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos em nossa casa. Agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome. E acima de tudo, imbuídos desta fé, desse amor, dessa paz que sentimos nos invadir nesse instante, essas energias que vêm do alto, que vêm de Jesus, a nos trazer muito conforto, muita paz e muita esperança. Como nos diz a lição de hoje do Mestre Jesus, a necessidade que nós temos de ter aceitação, de procurar termos mais confiança, mais fé nos desígnios do Pai, porque quando nós passamos por uma dificuldade, por uma doença, na maioria das vezes são as provas que advêm de nossa conduta em vidas passadas ou mesmo dessa presente vida. São os testes que nos chegam para ver até onde realmente nós estamos vivenciando o Evangelho de Jesus, da caridade, do amor, do perdão. Enfim, é um momento difícil
quando somos acometidos pelas doenças, pelas aflições da vida. E é nesses momentos, meus irmãos, que nós devemos pegar firmes na mão de Jesus para seguir avante. São nesses momentos que nós devemos orar e vigiar para que o inimigo, aqueles que não querem a luz, não querem o progresso, encontrem as portas das nossas mentes aberta, escancarada, aonde eles vêm e fazem a sua morada. E muitas vezes nós nos perguntamos o porquê desse assédio tão grande, dessas investidas do mal, dessas energias deletéricas que nos envolvem. E aí a gente passa a começar a pensar, quando você tem um pouco de discernimento, o que será que eu estou fazendo? Aonde que eu estou errando? Aonde que eu estou abrindo as portas e sintonizando com essas mentes negativas que só querem o mal? É nesse momento, meus irmãos, que nós devemos ter a humildade, a simplicidade de pararmos, fazer uma reflexão do nosso caminhar, das nossas ações, do nosso falar, do dizer sim, sim, não, não, dentro da verdade, de olharmos para dentro de nós, ver o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência e esse monstro do egoísmo que disfarçadamente nos rondando, esperando a primeira oportunidade para senhorar da nossa mente e dos nossos corações. Então, nesta noite, em que aqui estamos reunidos em nome de Jesus, que os nossos irmãos nos seus lares, que nos estão nos acompanhando através da internet, pelo Facebook, ao vivo, outros que mais tarde irão assistir esse programa gravado, é de fundamental importância que se lembre da nossa fé, da nossa conexão com o Mestre Jesus e desse amparo divinal que vem de Deus e vem de Jesus, e estarmos aptos para receber essas energias curadoras, para nos conectarmos com Jesus, médico dos médicos, médico das almas, com o Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, e essa equipe imensa de médicos, cirurgiões espirituais, enfermeiros, e toda uma gama de ceareiros do Mestre Jesus, cada um no seu setor de trabalho, todos unidos em oração, com muita gratidão, da oportunidade que o Mestre nos concede de encarnados e desencarnados, unidos num só propósito, de fazer o bem, de colocar em prática o Evangelho de Jesus, de amar ao próximo como a si mesmo, de fazer ao próximo tudo aquilo de bom que você gostaria que fizesse para si. E essas máximas do Mestre Jesus ainda nos diz que quando nos encontramos em dúvida do nosso proceder, daquilo que estamos fazendo, é de fundamental importância que você se coloque no lugar daquele irmão que você impensadamente, ou mesmo num lapso, deu uma resposta meia brusca,
ou meia azeda. E aquilo, você pensa, se eu estivesse no lugar, a resposta que eu dei, ou o chamamento que eu dei, será que eu me sentiria ofendido? Será que faria o bem a esta pessoa? Isto é em todos os setores da nossa vida, seja num negócio comercial, seja no trato com um amigo, com um colega de trabalho, com um colega que sempre está conosco, com um companheiro de trabalho na seara espírita, na doutrina, nas religiões, em qualquer lugar. A gente sempre se deve colocar no lugar daquela pessoa para ver se aquilo que nós pronunciamos, nós nos sentiríamos ofendidos. Se caso você se colocar no lugar, se sentir ofendido, meu irmão, tenha a humildade e a simplicidade de se desculpar com seu semelhante, de fazer aquela ação que vai beneficiar aquele nosso irmão e não ao contrário. Porque aí você teria uma maior responsabilidade, porque você é consciente do seu erro, daquilo que você fez, você seguiu em frente. Vá, peça desculpa, converse, faça a sua parte. Se o outro não aceitar a desculpa, não se preocupe. Você fez a sua parte, você se livrou daquela mágoa, daquele sentimento do seu coração, porque você teve a humildade de coração pedir desculpa. Se o outro não desculpou, não importa. Deixe que ele fique com a sua mágoa, com o lixo das coisas imperfeitas e siga à frente. Você fez a sua parte. Se o outro não desculpou, o problema é dele. Ele vai carregar essa tristeza, essa mágoa, que pode mais tarde, se o mesmo não acordar para o perdão, como nos ensinou Jesus, ele vai acabar se adoecendo. Através dessa mágoa, dessa angústia, da tristeza, ele vai se sintonizar com irmãos que vivem nessa faixa vibratória de tristeza, de dor, sofrimento, de depressão, de ansiedade, aflições mil. Com isso, com o passar do tempo, essas energias deletéricas vão ser depositadas em determinados órgãos do nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, justamente aonde, no dizer popular, que é o seu tendão de Aquiles, ou possa ser no estômago, o fígado, o coração, a garganta, amígdalas, rins, aonde você tem uma deficiência no seu chakra, um desequilíbrio oriundo de energias que você acumulou em determinado órgão pelas suas mazelas e o seu proceder numa vida passada, e ali é o seu ponto fraco. Por exemplo, se uma pessoa, em um momento de insensatez, de dor, dúvidas, aflições, desespero, procurou fugir através do suicídio, ingerindo uma dose letal de veneno, desencarnou, ficou anos e anos no Vale dos Suicidas, depurando, até o dia em que aquele fluido, que ele tinha, o fluido vital, que todos nós trazemos, uma quantidade X de fluido vital,
que você vai viver até os 60 anos e você, com 30 anos, foge da vida através do suicídio, você teria mais 30 anos para viver entre os encarnados. Então, você ficará depurando o seu perispírito, o seu corpo espiritual. Mais 30 anos, que era o que você tinha ainda, a cota de fluido vital para cumprir a sua prova perante o mundo dos encarnados. E pela misericórdia do Pai, após um tempo do seu arrependimento, de realmente ser sincero, você é socorrido, é conduzido para um hospital do plano espiritual, aonde, após um tratamento, uma recuperação, você tem uma nova oportunidade de reencarnar. E quando você reencarna, você vai trazer o seu calcanhar de Aquiles, que seria o seu estômago, aonde aquela alta dose de veneno corroeu totalmente o seu estômago, e você nasce com deficiências no seu estômago, através de uma gastrite, de uma úlcera, de determinadas doenças, e ali esse é o ponto fraco. E é justamente nesses pontos, quando você, com sua mágoa, com seu desespero, com a sua aflição, com a sua falta de fé, adquire e sintoniza com essas energias deletéricas desses irmãos que se encontram na pátria espiritual em sofrimento, com essas mesmas energias. Você vai, por sintonia, ter essa companhia desses irmãos ao seu lado. E ele vai justamente potencializar o seu estômago. Essas energias de tristeza, de ódio, de ciúme que você cultiva vai ser depositadas no seu estômago, porque ali é o chakra, é o centro de força aonde você tem a sua deficiência. Então, da importância que nós temos de perdoar, de amar. Se nós não conseguirmos perdoar, vamos desculpar. Porque desculpar é o primeiro passo para que no futuro você possa perdoar. Porque o perdão, primeiramente, ele nasce do seu coração, quando você desculpa, e com o tempo você consegue perdoar. É de suma importância que você faça uma autoanálise, uma reflexão do porquê que você está cometido por determinadas doenças, algumas de fundo emocional, moral, psíquico, outras doenças que acometem o seu perispírito, que você plantou numa reencarnação passada, e essas suas más ações foram depositadas no seu corpo espiritual, onde advém o câncer, e tantas pessoas têm desencarnados, e tantos têm passado e sofrem com ela. Mas não só o câncer, são problemas no aparelho gástrico, são problemas cardíacos, problemas urinários, rins, fígado, bexiga, ureter, problemas cerebrais,
nos neurônios. Enfim, são vários tipos de mazelas que somos acometidos para lapidar e resgatarmos nossos erros do passado. Então, meus irmãos, vamos perdoar sempre. Vamos amar. Não vamos exigir reciprocidade. Vamos amar e perdoar, entregando na mão de Deus e de Jesus o nosso sincero desejo de melhorar, de sermos melhor. E como disse Jesus, como sempre falamos, quando você for oferecer a sua dádiva ao altar para o Mestre Jesus, Ele nos diz: primeiro, vá, reconcilie-se com o seu adversário, com o seu irmão. Depois, volte, que a sua oferenda lhe será agradável. É o perdão, meus irmãos. É a humildade. É não deixarmos que o orgulho e a vaidade possa prevalecer em nossos corações. É sabermos ser humildes, mas humildes verdadeiros. Aqueles que realmente querem aprender, estão lutando para ser pessoas melhores, que luta para fazer sua reforma íntima, que luta para retirar de dentro de si o homem velho e nascer um homem novo, cheio de fé, de esperança, de amor, de fraternidade, de benevolência com seus semelhantes. E toda e qualquer ação que você faz do bem, meus irmãos, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. É a lei da ação e reação. Tudo aquilo que você envia, você recebe o dobro. Se você envia vibrações de amor, de paz, essa vibração vai e volta no dobro daquela que você emitiu. E mesma coisa são as vibrações negativas. Então vamos nos policiar, vamos fazer uma reflexão e vamos seguir em frente, amando cada vez mais. E nesse instante, em que já se encontra apóstolos, a equipe médica, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, os nossos mensageiros encarregados da preparação dos lares, dos nossos irmãos que serão visitados nesta noite, já fizeram toda qualquer limpeza necessária nos lares, equilibrando, harmonizando o ambiente, para que nesse instante, pedindo licença, a equipe médica e Dr. Bezerra de Menezes já se dirigem ao seu lar e que você que aí está, compenetrado, conectado com Jesus, com muita humildade, com muita fé, para que nesse instante você possa abrir seu coração e conversar com Jesus, que já se encontra ao seu lado através da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, os médicos cirurgiões, já escutou todas as suas necessidades e se preparam para iniciarem as cirurgias espirituais no seu perispírito, no seu corpo espiritual, para poder sanar as doenças que você está passando, agindo no seu corpo espiritual, aonde é a verdadeira causa de todas as doenças, e curando a causa que reside no seu corpo espiritual. No tempo de Deus, a cura será efetivada no seu corpo físico. Então continuemos com fé, continuemos acreditando, cheios de esperança dessa cura, e o Pai sabe o momento certo.
Então, nesse instante, meus irmãos, você que está aí no seu lar, converse com Jesus, diga a Ele as suas dúvidas, os seus medos, o que você precisa, o que você necessita. Coloque suas mãos sobre o local da doença, onde dói. Se doer em todo o seu organismo, seu corpo, coloque suas mãos sobre o seu coração e peça a Jesus nesse instante, com muita humildade, dizendo: Senhor Jesus, Mestre, Irmão maior, eis-me aqui, Senhor, com muita humildade, a suplicar a cura para a doença que me aflige, que me faz sofrer tantas dores que passo muitas vezes sem descanso. Mas, Senhor Jesus, eu sei que tudo que estou passando faz-se necessário para resgatar os meus débitos e erros no passado ou mesmo desta vida. Pelo meu mau proceder, Senhor, por viver pensando somente nos ganhos materiais, por viver pensando somente em adquirir cada vez mais posses, esquecendo-se do meu semelhante, infligindo dor naqueles que estão ao meu lado, não tendo paciência com meus familiares, exigindo sempre, espezinhando, martirizando, com as minhas falas sobre a minha família, o meu companheiro ou a minha companheira, meus filhos, carregado de tanta incompreensão e revolta, pois no auge da minha mocidade, quando alcancei tudo que almejava e desejava, trabalhei tanto, lutei tanto para adquirir as posses, e hoje que eu poderia viver ao bel prazer, desfrutar desses ganhos, eu sou acometido por essa doença tão grave, já desenganado pela medicina terrena, e tudo aquilo que eu angariei, as noites de sono que eu perdi, as pessoas que eu prejudiquei, pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo, e aqui estou hoje, me sentindo os últimos dos últimos, porque agora eu tenho consciência do mal que fiz a mim mesmo e não somente aos semelhantes. E hoje eu estou colhendo os frutos das minhas ações impensadas, do meu orgulho, da minha vaidade, da minha ambição descabida. Mas, Senhor Jesus, Tu que é todo amor e bondade e misericórdia, eu venho com muita humildade, submetendo a Tua vontade e os Teus desígnios, procurando ter aceitação no meu coração, extirpando toda revolta, toda queixa, toda azedume, toda impaciência, para poder me revestir do amor que o Senhor nos ensinou. Sei, Senhor Jesus, que muito tenho que resgatar, mas eu vos peço a Tua misericórdia, que me dê uma nova oportunidade, Senhor, de poder voltar sobre meus passos
e ainda ter a oportunidade de alcançar a cura para nascer como um homem renovado no amor e na compreensão. Procurar estender as mãos e fazer a caridade e socorrer todos aqueles que prejudiquei nessa presente vida e em vidas anteriores. Mas, Senhor, se por acaso eu não tiver esse merecimento de receber essa dádiva, mesmo assim, eu continuarei em frente com fé, sem me revoltar, sem reclamar, confiando na tua bondade e na tua misericórdia. Que esta doença, se não curar agora, nesta presente reencarnação, eu sei que ela será curada na pátria espiritual. Por isso, Senhor Jesus, é que vos pedimos nesse instante que todas as energias deletéricas possam ser desintegradas pela misericórdia do Pai, do nosso Mestre Jesus. Que nesse instante, Senhor, esses irmãos que estão passando por essas dificuldades possam sentir essa energia que vem de Ti. Essas energias que possam envolvê-los a cada um nesse instante. E que essa luz possa brilhar nos seus corações, na sua mente. Que eles sintam o refrigério das suas dores. Que eles alcancem o lenitivo para os seus sofrimentos. Que seu coração se enche de muita fé e de muita esperança. Da certeza da presença desses mensageiros que se encontram ao seu lado nesse instante, fazendo as cirurgias espirituais para que alcance a cura de acordo com o seu merecimento. Mas temos a certeza que todos receberão, porque o Pai não deixa jamais sem resposta aquele que pede com fé, com humildade, a sua ajuda e o seu auxílio. E que nesse instante, Jesus amado, possa espargir sobre os lares e sobre todos esses irmãos, sobre todos aqueles nossos irmãos que colocaram o seu nome nos nossos cadernos de vibrações, encarnados como desencarnados, a todos nossos irmãos que estão em tratamento à distância, que não puderam estar nesse momento conectados, assistindo esse trabalho, participando através da internet. Todos possam, Senhor, serem agraciados com essa luz e com essa misericórdia. E que possam eles, Senhor, terem a certeza do seu amor ao envolvê-los nesse instante. E que sua fé possa aumentar cada vez mais. E que jamais percam a esperança. Porque o Mestre Jesus, médico dos médicos, e que nos diz que para Ele não há doença incurável, possa envolvê-los em paz, em fraternidade, muito amor e esperança em dias melhores. Que Jesus abençoe a cada um desses irmãos e possam ficar na paz do nosso Mestre Jesus. E assim, Senhor, em seu nome, damos por encerrado o nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância. Passaremos agora
ao atendimento de cirurgias espirituais presencial. Que Deus nos abençoe e ilumine, hoje, agora e sempre.